Deixa eu trazer a pesquisa da Datafolha de hoje, apontando que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro estão empatados nas intenções de voto aqui em São Paulo para a disputa ao Palácio do Planalto. Mas, segundo a pesquisa, Lula tem rejeição maior entre o eleitorado paulista. Vou colocar aqui os números para a gente poder comentar na sequência. Então, vocês estão vendo ali, ó, Lula, 35%, Flávio Bolsonaro, 35%, Caiado, 3%, Renan Santos, 3%, Romeu Zema, 2%, Samara Martins, 2%, Aécio Neves, 2%. Não sabem, 3%, brancos, nulos ou nenhum, 8%. O Cabo Daciolo, Augusto Cury, Joaquim Barbosa e Rui Costa tem 1% cada. Só para dar o registro aqui, o Datafolha ouviu 1.608 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 1º a 3 de julho e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Quero te ouvir, Joel. Pois é, primeiro um retrato que repete um pouco o cenário nacional que a gente tem visto, Lula e Flávio ali competindo, no caso de São Paulo até pau a pau ali, todos os outros nomes da direita completamente distantes, Flávio não foi arranhado, mas com uma importante ressalva. A gente está falando de São Paulo. São Paulo é um estado que, em 2022, Bolsonaro teve uma vitória tranquila. Se, em 2026, o Flávio Bolsonaro está empatando com o Lula, isso é uma má notícia para a campanha do Flávio. Você, Otávio? Lata de sardinha, agora os dois ali ocupando o mesmo espaço, a notícia ruim é para o Flávio Bolsonaro. Agora eu queria discutir um outro aspecto. Na cabeça do eleitor, o Tarcísio já está descolado do Flávio Bolsonaro. Sim. Né? O Tarcísio tem uma aprovação muito maior. 60%. E o Flávio menos. Então isso já indica que na cabeça do eleitor existe direita e existe bolsonarismo. Já não é o mesmo continente. Agora, as pesquisas não mostram isso, as pesquisas na atual configuração para a corrida presidencial. Mas já é um início do que eu digo da Pangeia, ou seja, o eleitor já está olhando ali continentes, ilhas diferentes entre bolsonarismo e os políticos de direita, entre eles o Tarcísio, que é o mais subordinado ao bolsonarismo de todos. Agora, Otávio, não me parece que o Tarcísio, até o presente momento, tenha se mostrado muito energético na defesa da candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Não. Por isso mesmo. E essa diferença mostra isso, ou seja, colar a imagem dele ao do Flávio Bolsonaro não é boa. Estrategicamente para ele não é bom. Essa pesquisa é péssima para o Flávio, né? Na realidade, a expectativa do Lula seria perder de pouco em São Paulo. Sim. Se você já empatou no maior colégio eleitoral do país, o prognóstico eleitoral dessa fotografia é excelente para o atual presidente. Então você tem uma candidatura do Flávio que não consegue ter uma boa performance nem em São Paulo. Era para ter uma boa vitória em São Paulo para eventualmente conseguir compensar outras derrotas que tem ao redor do país. Se não consegue vencer em São Paulo, essa candidatura não tem viabilidade, a não ser que esse quadro mude. O desafio do Lula nessa eleição é São Paulo, para compensar Nordeste, há a previsão de que ele não terá a folga que teve na eleição passada, então ele teria que compensar no Sudeste, principalmente. Perdendo de menos, Paulo, né? Perdendo de menos, mas com empate é uma excelente notícia para a campanha do Lula. E você, Só para a gente ter uma comparação com 2022, essa eleição, esse resultado está dando 35-35, né? No primeiro turno de 2022 foi 47,7% para o Jair Bolsonaro e 40,01% para o Lula, ou seja, só para mostrar que... Isso no segundo turno, né? Não, primeiro turno. Primeiro turno. O primeiro turno. Só para mostrar como a queda entre Flávio e... Quer dizer, o Jair fez 47, Flávio está fazendo 35. É um absurdo esse número para a gente ter. E se a gente for olhar para segundo turno, essa mesma pesquisa da Datafolha, ela está dando um segundo turno entre os dois de 46 Flávio e 43 Lula. De novo, eu volto para 22, que eu acho que é essencial a gente fazer essa tipo de comparação. Jair fez 55% dos votos, então aqui ele cairia com Flávio para 46,
e Lula, que tinha feito 45, está com 43, que é margem de erro. Então, só para a gente ter a lógica de como que a campanha Flávio Bolsonaro tem um problema, não só todos os problemas que a gente falou no primeiro bloco em relação à gestão e à comunicação e à disputa de poder, etc, etc, mas tem um problema no estado de São Paulo que é real. E esse problema, aqui pegando com o Guedinho, é o descolamento da campanha do Flávio com a candidatura do Tarcísio, que está, pela mesma Datafolha, que o resultado foi dado no fim de semana, vencendo no primeiro turno. Sabe que eu estava conversando ontem com uma fonte ligada à campanha do Flávio Bolsonaro? Ele falava assim para mim, Sadia, a diferença que a gente vai acompanhar na avaliação dele, na aposta que ele estava fazendo, é que não vai ter a militância engajada no Flávio Bolsonaro. Porque o Jair Bolsonaro, é o que a gente fala, ele tem ali o núcleo dele que defende, põe a camisa e tal. O Flávio Bolsonaro, na visão desse aliado que acompanha a repercussão da campanha, os desdobramentos todos e tal, ele acha que vai faltar isso, que se não tem a militância ali vestindo a camisa, pedindo voto, na rua, falando e tal. Então, ele estava fazendo essa leitura e aí eu olhei para esses dados de São Paulo, Valdo, lembrei dessa apuração que eu fiz ontem. Eu conversava com aliados de Bolsonaro, não de Flávio Bolsonaro, mas aqueles que são fiéis ao pai, né? Sobre essa pesquisa de São Paulo. E que eles comentaram comigo a falta que faz o ex-presidente na campanha. Porque se ele estivesse na campanha, com certeza a relação de Tarcísio de Freitas com a campanha de Flávio Bolsonaro seria outra, né? A gente viu aí esse processo, mesmo esse processo de idas e vindas, e depois ele rifando o Tarcísio para ser o candidato à presidência. Mesmo nesse caso, Tarcísio tem uma dívida com Bolsonaro gigantesca. E ele sempre fez questão de dizer isso, que ele jamais iria tomar qualquer medida que prejudicasse o ex-presidente. Não vejo a mesma coisa com Flávio Bolsonaro. E a ausência da participação de Bolsonaro vai pesar principalmente na eleição no estado de São Paulo. Aí é que vai ter uma importância significativa dessa situação de Bolsonaro em prisão domiciliar, sem possibilidade de fazer campanha, sem possibilidade de conversar com outras lideranças políticas, principalmente de São Paulo. Então, os aliados do ex-presidente dizem que a ausência dele vai pesar no estado de São Paulo contra o filho dele. Andréia? Você, Dapi? Esse número certamente vai atiçar, vai aumentar a briga nos bastidores da campanha de Flávio Bolsonaro, porque mostra o claro desengajamento, na verdade não engajamento do Tarcísio na campanha dele. Então abre uma outra frente de conflito ali e vai mais uma vez recair sobre a questão da comunicação, que não está comunicando, mas eu retomo aqui, não tem o que entregar. E na verdade, como a gente conversou antigamente, o pai também não tinha muito o que entregar. O entregar era uma bola de demolição, aquela de desenho animado, de filme. O Merval lembrou isso, né? Uma coisa de destruir. Eu me lembro dele dizendo que é preciso destruir muita coisa ainda antes de construir. Então esse é um pouco o legado. E aí ele acabou com a Lava Jato, lembra? Exatamente, ele falava disso, que era realmente uma coisa que mexe com a população, não a Lava Jato especificamente, mas o quadro de corrupção que voltou a aparecer tocando todos os campos do espectro ideológico, em maior ou menor medida, e essa coisa da destruição. E é bom lembrar sempre que isso nunca teve tão visível para a população quanto na gestão entre aspas, por favor, da pandemia. O desastre que foi, por razões ideológicas, a condução do combate à pandemia mais grave desde a febre espanhola no começo do século XX. 700 mil brasileiros morreram, em larga medida, por conta da incúria do governo federal, a falta de disposição de vacinar, os pronunciamentos a favor de aglomeração de Jair Bolsonaro. Esse número é desproporcional à população brasileira em relação à população mundial. Esse é um crime contra a saúde pública pelo qual os responsáveis não serão julgados, por incrível que pareça. Mas o Bolsonaro e os dois ministros da saúde que dobraram o joelho para ele,
o Pazuello e depois o Queiroga deveriam ser julgados por crime contra a saúde popular. Dois caíram fora. Não, dois caíram fora. O Taixe, o Mandela e o Mandetta caíram fora, que perceberam, sendo médicos, onde... Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.